Graças a Deus, nesta manhã estamos aqui, manhã de terça-feira, uma manhã abençoada aqui em Nova Alvorada. E nós, mais uma vez, irmã Leia, aqui no nosso lar, estamos aqui para comunicar com os nossos queridos, amados irmãos internautas. Nesta manhã de terça-feira, nós vamos aqui trazer louvor, oração e o estudo da palavra do Senhor que vai ser ministrado aí pela irmã Leia nesta manhã. Minha saudação a todos os nossos queridos irmãos. Você que vai entrando aí, vai curtindo, compartilhando, para que esta palavra alcance mais e mais pessoas. E o nome de Jesus seja glorificado. Queridos irmãos, nós estamos aqui sendo gratos a Deus. Nesta manhã nós já queremos orar para nossa abertura aqui da programação aqui, direto da nossa casa pelo Facebook. Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos nesta manhã, por esta oportunidade que o Senhor tem nos dado de uma vez mais, estarmos juntos com os nossos queridos irmãos aqui, internautas, para juntos, Senhor, aprender de Ti, que é manso e humilde de coração. Estenda as tuas mãos sobre a minha vida, a vida da minha esposa. Entra nos lares agora, Senhor, aonde vai chegar este vídeo, aonde vai entrar a minha voz. Que o Senhor possa, Senhor, trabalhar em corações e a obra do Senhor venha a ser realizada e o teu nome venha a ser glorificado em o nome do Senhor Jesus Cristo. Nesta manhã de terça-feira, nós vamos aqui louvar o Senhor. Desculpe aí. Mas nós vamos louvar o Senhor nesta manhã. Um louvor abençoado, né, irmã Leia? É um corinho de adoração ao Senhor, um cântico. Jesus é tudo pra mim. Jesus é tudo pra mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo pra mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo pra mim. Mais uma vez, Jesus é tudo pra mim. Jesus é tudo pra mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo pra mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo pra mim. Que maravilha nesta manhã, que o Senhor Jesus Cristo venha a ser tudo na minha e na tua vida. Você que está entrando aí na live nesta manhã, vai curtindo, vai compartilhando, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado e muitas vidas venham ser alcançadas nesta manhã, aqui diretamente de Nova Alvorada, diretamente do nosso lar. A irmã Leia vai estar aí também dando a sua saudação e já, sem perca de tempo, trazendo a palavra do Senhor logo depois da palavra da irmã Leia. Nós vamos estar louvando o Senhor e compartilhando convosco mais algumas coisas aí para o andamento da obra do Senhor Jesus. A paz do Senhor, ouvintes, amados internautas que estão já conosco aí, já entrando, irmã Clarice, irmã Eliane, nosso carinho, nosso abraço, que o Senhor venha nos abençoar nesta manhã gloriosa por esta oportunidade de nós estarmos adorando o nome do Senhor no nosso lar nesta manhã. Salmo 143 e o verso 10 diz: ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. O teu espírito é bom, guie-me por terra plana. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos cantar o hino da harpa, então? Vamos lá? Vamos estar louvando ao Senhor com o hino 151, nossa guerreira e companheira harpa cristã. Amém? Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala por tua bondade, fica ao pé de mim, meu
amor, vencedor para sempre, livre intei depor. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, para teus filhos fala, e no caminho bom, pela bondade os guia, a pedir santo dom. Quererão consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor o amar. Fala-me suavemente, Aleluia, Jesus. fala com muito amor, vencedor para sempre, livre tei depor. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, como no tempo antigo tu revelaste a lei, mostra-me tua vontade e a tua santa grei. Deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar, cantar alegremente e sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre tei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, aleluia, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, ouvimos aí mais um louvor da Glória harpa a cristã. Para o teu elevo espiritual nesta manhã, você que vai entrando, nos ajude aí, curta, compartilhe, para que mais pessoas possam também aprender da palavra do Senhor. Não sei se tem mais alguém ali, Amém. irmã Irmã Leia. Maria Luísa, lá do Livramento, Que bênção, nossa Maria amiga, Luísa, irmã, Deus Deus abençoe. abençoe. Também irmã Renata, Deus abençoe, irmã Renata, em nome do Senhor Jesus, nesta manhã. Já podemos sentir, né, a presença de Deus. Somos gratos ao Senhor por grandes coisas que o Senhor tem feito por nós. E se estamos aqui nesta manhã, é porque o Senhor tem nos dado vida, né? Tem nos dado saúde, né, irmã Maria? Isso aí. E nós podemos estar aqui. Queremos pedir para você que fique até o final desta live, para que você não venha perder nada da palavra do Senhor, porque isso é para a tua edificação, para o teu elevo espiritual nesta manhã. Deus abençoe você, que vai estar conosco em alguns minutos. Nós não queremos ser extenso, mas que a palavra do Senhor venha entrar na tua casa, no teu coração e na tua família, em o nome de Jesus. A irmã Flávia também lá de Santo Ângelo, Deus abençoe, irmã Flávia, irmã Eliane, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, como nós tínhamos começado ontem, né, com esse trabalho pelo Facebook em questão do discipulado, né, resgatando a excelência de fazer discípulos. É um trabalho, né, do produtor, do evangelista, nosso saudoso Francisco, né? Né? De Matos. Francisco de Matos, mas acho que não está ainda. Isso é o produtor, irmão Francisco de Matos.
que concluiu este discipulado resgatando. Aí eu confundi com o irmão lá. Resgatando a excelência de fazer discípulos. Esse é um trabalho que foi entregue nas mãos do nosso pastor presidente, pastor Saulo Goulart, né? Os irmãos que não sabem, nós estamos sob a presidência do pastor Saulo Goulart, da cidade de Gentil, né, amor? Fala isso aí. Ele que está atendendo o campo de Gentil, e as cidades que estão pertencendo ao campo de Gentil é Santo Antônio do Palma e Nova Alvorada, também o Campo do Meio, né? Que fazem parte aí do campo de Gentil, e está sob a presidência do nosso pastor presidente Saulo Goulart e sua esposa, irmã Tatiana. A eles nosso carinho, nosso abraço, aos nossos irmãos aí que estão trabalhando, fazendo a obra do Senhor, também aqui o evangelista irmão Wilson, sua esposa irmã Simone, que estão também trabalhando aqui nesta cidade, fazendo a obra do Senhor Jesus. Esse aqui, irmãos, é um manual do novo convertido, né? Isso foi escrito, domínio, né, próprio da editora Francis Editora e do evangelista Francisco de Matos. E como eu disse, nosso pastor presidente, pastor Saulo Goulart, nos incumbiu, né, de nós estarmos ajudando novos convertidos, pessoas que estão começando a caminhada aqui em Nova Alvorada, também pessoas que já estão na caminhada, mas ainda não tiveram um discipulado, a base para nossa caminhada, né, irmãos? Vamos pode dizer, mas isso aí, quem aqui não conhece, quem aqui não sabe? Pois fique sabendo que tem muita gente que ainda não sabe. Tem muita gente que ainda não tem o alicerce. Tem muitos que estão lá na frente, irmãos. Sabe aquela construção que a palavra de Deus diz que é construída sobre areia? Então, tem muitas pessoas que estão assim, estão lá na frente. Você olha, nossa, são cristãos, são convertidos, pessoas que aceitaram Jesus, porém no primeiro vento já se abalam, porque eles não tiveram a primeira base. Eles não tiveram a construção desde o alicerce. Então, esse é o nosso objetivo, né? Porque o evangelho, como falamos ainda no dia de ontem, é simples. O evangelho da cruz, da salvação, ele é muito simples. Porém, há uma necessidade muito grande aqui no nosso campo de Nova Alvorada. Então, por isso estamos fazendo. Tem irmãos que estão assistindo conosco, outros estão assistindo em outros horários, que devido ao trabalho está difícil de nós unirmos todos em um dia para conseguirmos passar isso a todos. Então foi um meio que nós encontramos de entrar no lar dos irmãos. Nós estamos trabalhando aqui pelo Facebook, tem irmãos que nós vamos começar a trabalhar nos lares. Ainda temos algumas apostilas, já temos umas já reservadas, e é uma apostila que o pastor Saulo quer, né, amor, que na verdade que todos, principalmente aqui do campo de Gentil, Nova Alvorada e Santo Antônio do Palma, adquiram, porque é a base para nós termos uma vida vitoriosa e um alicerce na palavra de Deus. Então, no capítulo 2, como nós tínhamos falado ontem, fala sobre o Jesus da Bíblia. Ontem nós conversamos a respeito do discípulo, que é fazer o discípulo, que é ser um discípulo. É impossível, irmãos, em alguns momentos rápidos nós conseguirmos tratarmos todo esse assunto. Mas eu vou estar dando aquilo que o Espírito Santo me dê a oportunidade nesta manhã de nós estarmos estudando com os irmãos. Não sabemos tudo, irmão. Cada dia nós aprendemos mais a palavra do Senhor. Cada dia o Senhor se revela de uma maneira especial, dando-nos entendimento daquilo que nós precisamos para aquele momento. Deus, ele é um Deus tão grande, tão maravilhoso, que ele sabe até onde nós podemos ir e compreender a palavra do Senhor. No capítulo 2 diz o Jesus da Bíblia. Encontramos na Bíblia Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse é o versículo chave que todo cristão conhece, de João capítulo 14 e o verso 6. Quem nunca ouviu falar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Parece tão simples, irmãos, mas essa palavra parece que muitas vezes as pessoas têm muita dificuldade de assimilar. Nós estamos vivendo uma geração, se os irmãos vão assimilar juntamente comigo, uma geração onde esta palavra parece que está sendo extinguida, que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. O evangelho da cruz, como eu disse, é um evangelho tão simples, mas parece muitas vezes tão difícil de ser compreendido
e assimilado. Hoje nós vemos um evangelho onde parece que nós, quando conversávamos, que criamos um caminho além do caminho que Jesus disse na Bíblia. Jesus disse que existem dois caminhos, um que leva ao céu e um que existe o inferno. E parece que nós criamos um terceiro caminho. Nós criamos o caminho do meio, que tem um pouquinho do céu e um pouquinho do inferno. Mas eu quero te dizer nesta manhã que existem apenas dois caminhos. E Jesus é o único que nos leva a Deus. Ou seja, esse caminho do meio que você está vendo sendo pregado, que você está vendo nas redes sociais, não vai te levar ao céu. Ontem ainda conversávamos que não são todos os caminhos que levam a Deus, não. Existem apenas um caminho, que é através de Jesus, através da verdade, através da vida, que é somente em Cristo, através da cruz do Calvário. Então, o que eu quero dizer para você nesta manhã, que não foi outro preço, senão o de sangue que foi pago por nós na cruz do Calvário. Ou seja, tudo que vem, que não está na palavra do Senhor, que não seja verdade, que não nos dá vida, não nos leva a Deus. Amém, irmãos? Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Quem é a sua mãe? Ele teve irmãos ou irmãs? O que a Bíblia pode nos dizer sobre este Jesus? Bem, vamos buscar na Bíblia informações, resposta para as nossas perguntas sobre Jesus. Né? Quem ainda nunca se perguntou a respeito da família de Jesus? A mãe de Jesus. O nome da mãe de Jesus se chamava Maria. Em Mateus capítulo 1, versículo 16, Jesus foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo. Sendo assim, Jesus foi a única pessoa nascida que não teve pai biológico. Eis fatos relativos ao nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida para casar-se com José, mas enquanto ela era virgem, ficou grávida pelo Espírito Santo. Amém, irmãos? Nós temos base na palavra do Senhor, em Mateus capítulo 1, e o versículo 16 em diante. Os irmãos podem acompanhar conosco, que diz: Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chamava o Cristo. No versículo 18 em diante diz: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: Filho de Davi, não temas receber Maria por tua mulher, porque nela está gerando, no que nela está gerado é do Espírito Santo. Glória a Deus. Tudo que falamos aqui hoje tem a base na palavra do Senhor. Quem que nunca ouviu falar da palavra de Jesus, né? Do nascimento de Cristo. Mas, irmãos, é necessário falarmos sobre isso, irmão, né? Parece uma perca de tempo, mas, irmãos, nós não conseguimos avançar se nós não temos o domínio sobre a palavra do Senhor desde o início. O porquê que nós estamos aqui, o porquê que nós servimos a Deus, o porquê que nós cremos nesse Deus, o que leva a minha fé a ser firmada em Jesus e o que me leva ao cristianismo e o que faz entender que eu estou no caminho certo, né? Você já pensou para isso aí? O que te faz saber que você realmente está no caminho certo? Você já parou para se pensar muitas vezes nas coisas? Meu Deus, é tanta coisa, será que eu estou no caminho certo? Sabe, irmãos, que nós temos estudado a palavra do Senhor e parece que quanto mais eu tenho estudado, pelo menos comigo tem acontecido assim. Quanto mais eu tenho estudado, tenho procurado mais conhecimento da palavra do Senhor, mais eu entendo que o Evangelho de Jesus não tem mistério. Nós é que colocamos mistério. Nós é que queremos saber mais e mais e mais, sendo que existe apenas uma coisa. Existem dois caminhos, o caminho que leva ao céu, o caminho que leva ao inferno. Jesus nos leva ao céu, é simples. O pai adotivo de Jesus. Maria se casou com José depois de Jesus ter sido gerado pelo Espírito de Deus na barriga de Maria, portanto José aceitou a gravidez de Maria. No Mateus capítulo 1, 18 a 24. Aleluia. Sendo assim, o pai da criação do menino foi José. Glória a Deus. Irmãos, eu acho tão lindo essa parte do início da nossa caminhada e me dá saudade de quando eu aceitei Jesus. E nos dá saudade do nosso primeiro amor, né? Quando nós começamos a nossa caminhada e aceitamos a Jesus.
Os irmãos de Jesus por parte de mãe. Marcos 6,3 nos diz, né, a respeito. Não é este carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. O termo para se referir aos irmãos de Jesus é Adelpos, o que deixa claro que Tiago, José, Judas e Simão são de fato meio-irmãos, filhos da mesma mãe de Jesus, e não primos. Para se referir a primos ou parentes, o original grego usa os termos súgenes, mas eu posso até estar pronunciando errado, não sou muito boa aí no grego, aí, mas os irmãos depois vão me perdoando nessa falha aí, quem sabe eu errei aqui. Eis aqui os irmãos de Jesus, Tiago, José, Judas e Simão. Amém. Provas de que Maria teve outros filhos. A profecia do Antigo Testamento já dizia que Maria teria outros filhos e que Jesus teria outros irmãos. Tenho me tornado um estranho para com os meus irmãos e um desconhecido para com os filhos da minha mãe, no Salmo 69, verso 8. O Senhor é chamado de primogênito de Maria, em Mateus, capítulo 1, versículo 25, e em Lucas, capítulo 2, versículo 7. O termo primogênito vem do original grego protótokos. Este termo é usado para se referir ao primeiro de muitos outros. Se Maria não tivesse outros filhos além de Jesus, o termo usado seria monogênes, pois essa palavra se referia a único filho ou uma única filha. Então, desde antes, através das profecias, tudo já comprovava que Jesus não seria então o filho único, mas sim o primeiro filho de Maria, por ser Maria ainda pura, por Deus, né, ter escolhido Maria, uma mulher pura, uma mulher temente a Deus, uma mulher que se destacou entre as demais, e foi ela então escolhida pelo Espírito Santo para ser a mãe de Jesus. Hoje nós vemos muita idolatria quanto a respeito de Maria, que Maria era uma santa. Irmãos, Maria foi uma mulher como eu e você, uma mulher santa, uma mulher que ela era dedicada a Deus, certamente uma mulher muito temente a Deus, portanto ela foi escolhida. Claro que nós temos que respeitar sim, porque a mãe do nosso mestre, né, foi a que gerou Jesus, foi a escolhida, mas nunca, jamais idolatrá-la, porque ela foi uma mulher como nós, porém escolhida por Deus para esta missão tão gloriosa de ser a mãe do nosso mestre Jesus. E existem inúmeras passagens que falam a respeito dos irmãos de Jesus. A Bíblia diz que Jesus foi primogênito de Maria, ou seja, ele foi o primeiro filho, mas não o único. Isso quer dizer que Maria teve outros filhos, então Jesus teve outros irmãos. O nascimento de Jesus. Onde Jesus nasceu? Ele nasceu em Belém de Judá. Em Lucas 2, 1 a 7, em Miqueias 5, 2, também Deus eliminou todas as cidades do mundo, escolhendo Belém, uma localidade com menos de 1.000 habitantes, para ser o berço natal do Messias. Belém da Judéia era uma aldeia que ficava a uns 8 quilômetros ao sul de Jerusalém. Embora Jesus tenha nascido em Belém, foi criado e passou toda a adolescência em Nazaré, na Galileia. Aleluia. Irmãos, como Deus, ele é tão grandioso, mas ele também, ele é um Deus que valoriza as coisas pequenas. Você viu que Jesus podia ter nascido na maior cidade, no melhor país, enfim, que Deus poderia ter colocado Jesus lá nas alturas, porque ele era o Filho de Deus. Mas Jesus fez com que ele nascesse numa cidade humilde, para nos mostrar a humildade de Jesus, que o nosso mestre veio, né, numa cidade tão pequenina de 1.000 habitantes. Então quer dizer que Jesus, ele era humilde, né? Jesus, Deus, desde o início, já nos prova que a nossa caminhada com o mestre tem que ser com humildade. Data aproximada do nascimento de Jesus são questões que são muito abertas ainda, que não se tem prova concluída da data exata do nascimento de Jesus. Jesus Cristo nasceu na festa dos tabernáculos, a qual acontecia cada ano no final do 7º mês do calendário judaico, irmãos, que corresponde mais ou menos ao calendário desses, é lunar solar. O nosso é solar, ao mês de setembro do nosso calendário, ou seja, né? Muitos como nós comemoramos o nascimento de Jesus 25 de dezembro. Mas pelo calendário judaico, irmãos, o 7º mês, Jesus deveria ter nascido, sim,
do mês de setembro e não dezembro, como nós comemoramos, porque a festa dos tabernáculos ou das cabanas significava Deus habitando com seu povo. Então, na festa do tabernáculo, né, quando Deus significava que Deus estava habitando com seu povo, que era comemorado todos os anos. Então foi aí que Jesus nasceu, que era considerado no mês de setembro. Mas isso também são questões que são muito complexas, né, irmãos? Mas o importante é que Jesus nasceu. Não são isso que vai definir, né, a nossa salvação, a nossa caminhada, a data que Jesus nasceu. O importante é que Jesus nasceu e nós temos essa certeza e essa convicção. Amém. Foi instituída por Deus como memorial para que o povo Israel se lembrasse dos dias da peregrinação pelo deserto, dias em que o Senhor habitou no tabernáculo no meio do seu povo. Sobre o nascimento de Jesus, concluímos que ele nasceu mais ou menos entre os anos 5 e 6 antes da era cristã. E o mês não foi dezembro, e sim mais ou menos no mês de setembro. Ele nasceu nos dias do rei Herodes. Esse Herodes, de Mateus 2:1, morreu no ano 4 a.C. Portanto, sobre o nascimento de Jesus sabemos muito pouco. Conforme estudos, o ano mais provável do nascimento de Jesus é 5 ou 6 antes da era cristã. A data que Jesus nasceu é desconhecida, porém no século IV começou a ser usado o dia 25 de dezembro como a data do nascimento de Jesus. Amém? Amém. O nome e títulos de Jesus. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Mateus 1:16. A expressão grega Christos é equivalente a Messias, que em hebraico significa o ungido. Glória a Deus. O nome Jesus é a forma grega Lessos, cuja pronúncia é Jesus. Mateus 1:21 do hebraico, né? Yeshua, traduzido como Josué 218 vezes, que significa Salvador ou o Senhor é salvação. Jesus é chamado de Jesus Cristo, Messias, Jesus de Nazaré, Cristo Jesus. Títulos de Jesus, muitos são os títulos de Jesus. Vejamos outros exemplos. Ele também é dado como nosso advogado, em 1 João, bom pastor, em João 10, Salvador, em Lucas, capítulo 2, e mediador, 1 Timóteo 2, e criador, João 1:3. A missão de Jesus nesta terra. Irmãos, eu tô correndo contra o tempo, que eu não quero enfadar os irmãos. A missão de Jesus nesta terra, morrer por nós. 1 Coríntios 15:3. Porque primeiramente eu vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados. Segundo as Escrituras, Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 8. Cristo tornou-se um ser humano e morou aqui na terra entre nós. E era cheio de perdão, amoroso e de verdade. E alguns de nós vimos a glória dele, a glória do Filho único do Pai Celestial. Aleluia. Glória a Deus. 1 João 1:14. Irmãos, a palavra de Deus, ela é tão linda e faz-nos voltar, eu digo, esse discipulado desde o início, faz-nos voltar às nossas raízes. Quem é o Cristo verdadeiro? Por que nós servimos a Deus? Onde está firmada a nossa fé? Aleluia! A nossa fé, ela não está firmada em homens, que é falho. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A nossa fé está firmada em Cristo, que morreu por nós. Amados, quem morreu por mim e por você não foi o homem, não foi o pastor, não foi o presidente. Quem morreu por mim e por você foi o Cristo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. No livro de João, capítulo 1 e o versículo 14, bendito é o nome do Senhor, nos diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Bendito seja o nome do Senhor. Outra missão de Jesus, além de ter morrido por nós, ele, Cristo, tornou-se um ser humano e morou aqui na terra entre nós, era cheio de perdão, amoroso e verdade.
Alguns de nós, como eu já li, né, vimos a glória dele, a glória do Filho único do Pai Celeste. A outra missão de Jesus, nos levar a Deus, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelo injusto, para levar-nos a Deus, mortificado na carne, na verdade, mas vivificado pelo Espírito, porque eres ovelhas desgarradas, aleluia, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Amados, éramos ovelhas desgarradas. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por que eu derramo as minhas lágrimas nesta manhã? Porque me vem à mente o que estamos vivendo hoje. As pessoas menosprezando e desvalorizando o Evangelho de Cristo, brincando com as coisas sagradas, fazendo para si altares, fazendo para si reinados, brincando com a igreja de Cristo, brincando com o sacrifício de Cristo, quando nós éramos ovelhas desgarradas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Missão de Jesus foi nos salvar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus não veio a este mundo, morrer na cruz do Calvário por mim e por você, para que venhamos fazer a nossa vida em cima do Evangelho Sagrado de Cristo, para que não venhamos brincar com a noiva, brincar com as coisas sagradas, profanando o Evangelho da cruz. Jesus veio para nos dar vida. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. João 10:10. A missão de Jesus pode ser resumida no seguinte texto: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Este Jesus é o que nós falamos. Aleluia. Esta é a palavra que nós pregamos. Esta é a vida que nós queremos viver e queremos passar para os irmãos. Não deixe, irmãos, os princípios da palavra de Deus. Retomamos a nossa caminhada. Analisamos a nossa vida com Deus e voltamos ao início, voltamos para a cruz de Cristo. Aleluia! Este Jesus deve ser adorado. Amém. Os anjos adoraram a Jesus. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Em Hebreus capítulo 1, versículo 6. Assim como os discípulos adoraram a Jesus, nós também podemos adorá-lo. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Então, aproximando-se, os que estavam no barco adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Mateus capítulo 14. Jesus começou a ser adorado já no início da sua vida aqui neste mundo. E entrando na casa, olha o que diz em Mateus capítulo 2. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros ofereceram dádivas, ouro, incenso e mirra. Anjos e pessoas não podem ser adorados. Atos capítulo 10. Eu quero ler com os irmãos no livro de Atos capítulo 10, no versículo 24. A palavra do Senhor, irmãos, ela é a bússola para a nossa caminhada. Então não tem como nós nos perdermos na jornada se nós estamos balizados na palavra do Senhor.
ela tem resposta para todos os nossos anseios, todas as nossas dúvidas, todas as nossas questões na nossa vida. 100% a palavra de Deus, ela tem a resposta. Aleluia. Capítulo 10 e o versículo 24 nos diz assim: e no dia imediato, deixa eu ver aqui. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e o Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que entrando Pedro, Cornélio o recebeu e prostrando-se aos seus pés o adorou. Mas Pedro o levantou dizendo: levanta-te, eu também sou homem. Aleluia. Cornélio ali adorou Pedro. Irmão, Pedro era um homem de Deus, né? Pedro, discípulo de Jesus, homem que Deus usava muito sobre a terra. Quem não gostaria de ter tido o privilégio, né, de conhecer os discípulos de Jesus, andar com Jesus? Mas Pedro, irmãos, em nenhum momento ele permitiu ser adorado. Cornélio, quando viu Pedro, hoje muitas vezes, irmãos, eu vejo, amor, eu vejo, irmãos, que acontece muito de nós idolatrarmos. Ai, Malé, como assim idolatrarmos? Deus, irmãos, ele não divide a sua glória com ninguém. Pedro aqui nos deixa o exemplo. Cornélio viu Pedro e se ajoelhou aos pés de Pedro. Por quê? Porque Pedro Pedro era um homem de Deus, era usado por Deus, um discípulo. Então Cornélio achou: não, mas esse homem, nossa, é o cara. Ele se ajoelhou diante dos pés. Não, levanta-te, Pedro, levanta-te, Cornélio, eu também sou homem. Hoje nós vivemos um mundo, irmãos, onde nós vemos o povo de Deus prostrado diante dos homens. Vocês vão concordar comigo nessa manhã? Hoje nós olharmos a mídia, olharmos dentro das nossas igrejas, dos nossos altares, irmãos, o que menos nós vemos às vezes nos nossos cultos, reuniões, é a adoração ao Deus verdadeiro, é a adoração a Cristo, é o nosso sentimento, nosso coração, nossa vida elevada a Cristo. Muitas vezes vamos ali porque o Pedro está ali, porque o Paulo, porque o discípulo tal, porque o apóstolo, sabe? Eu tenho acompanhado nas mídias muitos pregadores, muitos cantores que nós vimos aí no nosso dia a dia, e nós vimos o quê? Uma idolatria, que eu digo que chega a ser uma cara de pau, uma falta de respeito com a palavra de Deus, com o sacrifício de Jesus. Pedro disse: levanta-te, Cornélio. Não, eu sou homem. É, Jesus. Irmão, te coloca no teu lugar que Deus te colocou nesta terra como servo. Aleluia. Deus te colocou para ser servido, para você servir, não para ser servido. Deus não te colocou nesta terra para te ser adorado, não, mas para te levar as pessoas a adorar ao único e suficiente Deus, ao único e verdadeiro Deus. Irmãos, voltamos às nossas raízes, onde Cristo era o centro da igreja, aleluia. Precisamos voltar às nossas raízes e entendermos que nós éramos ovelhas desgarradas, que nós éramos ovelhas que Cristo nos achou, que Cristo nos trouxe pelo seu amor, pela sua misericórdia. Deus não nos trouxe para a estrela, para brilharmos, para ofuscar a glória de Jesus. Você não tem percebido que existem pastores, cantores que estão querendo ofuscar o brilho de Jesus? O fulano de tal, a fulana de tal, miserável, pecador, que não se arrepender, aonde você vai parar? É preciso nós se levantar sim, e nós darmos contra sim a essas heresias, a essa falta de vergonha na cara, essa falta de respeito com a palavra santa, imaculada de Cristo. Homens e mulheres sem temor, homens e mulheres que pegaram a Santa Escritura, a palavra poderosa, libertadora de Cristo, para enriquecer, para se fazer estrelas, para brilhar mais que Jesus. Homem, levanta-te, eu sou homem igual a você. Aleluia, não somos melhores do que ninguém. A honra, a glória deve ser dada somente a Deus.
Adoração somente a Deus. Aleluia! Foi Ele quem pagou o preço. Foi Ele que morreu por nós. Aleluia! Jesus disse que Ele e o Pai são um. Também disse: quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Ou seja, assim como o Pai pode ser tão unido a Jesus ao ponto de ser considerado um, então podemos adorar a Jesus. Adoramos a Jesus, pois Ele é o Deus forte, João capítulo 1. Antes de existir qualquer coisa, Cristo já existia. Amém. E estava com Deus. Muitas vezes não entendem a trindade, muitos não creem, mas é como nós, o corpo, alma e espírito. E nós cremos Deus como Deus Pai, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, porém três em um. Por isso nós adoramos a Deus, adoramos a Cristo, nosso Salvador. Ele criou tudo o que há. Não existe nada que ele não tenha feito. Nele está a vida eterna. E esta vida traz luz a toda a humanidade. Um dos próprios discípulos deixa clara que de fato Jesus é Deus. E Tomé, lá em João capítulo 20, versículo 28, diz: e Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Senhor meu e Deus meu. Aleluia. Aleluia. O segredo da vitória do crente está em obedecer aos ensinamentos do Mestre. Mateus capítulo 7, versículo 24. Todo compromisso do cristão pode ser resumido em duas palavras. Eu quero ler com você em Mateus, para não ficarmos, irmãos, das minhas palavras. Mateus capítulo... Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Já me perdi aqui. Mateus, onde está aqui? Capítulo 7. Mateus capítulo 7 e o versículo 24 nos diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, olha bem, irmãos, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, olha o que eu falei lá no início, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva e correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não cumpre, compará-lo-ei homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. E desceu a chuva e correram rios, e assopraram vento e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Aleluia! Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que estás nos céus. Mateus 7, 21. E sede agradecidos, e quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor, dando por ele graças a Deus Pai. Colossenses 3:15. Glórias ao nome do Senhor. E concluímos o capítulo 2. Eu corri o máximo que eu pude, irmãos. É uma palavra muito linda e extensa, mas Deus vai nos dando graça e vamos compartilhando aquilo que Deus quer nos revelar nesta manhã. Irmãos, o Evangelho de Jesus, como falei, não canso de dizer, ele é simples. Firma os teus pés na palavra do Senhor. Aleluia. Firma teus pés no cristianismo simples que Jesus nos ensinou. Quer um conselho? Siga o mestre. Aleluia. O nosso pastor verdadeiro. Ah, irmão, mas eu tô cansada da igreja. Eu tô cansada. Amados, olha para a cruz do Calvário. Sabe, também nos deparamos em um momento em que nós pensamos, mas aonde nós vamos? O que vamos fazer? Porque é tanta coisa que vimos à nossa volta que muitas vezes nos sentimos perdidos. Mas sabe por que, irmãos, que nos sentimos perdidos? Porque nós não resgatamos o início. Nós não nos voltamos ao início da palavra de Deus. Hoje nós vivemos
tantos estudos, vemos tanta coisa na internet, principalmente porque estamos vivendo hoje um tempo, né, da era digital. Isso é uma coisa óbvia que não tem como nós fugirmos e dizermos que não, porque nós estamos vivendo a era digital. Mas não podemos deixar que isto, irmãos, venha abalar a nossa estrutura. Nós podemos saber da onde, nós temos que saber, precisamos saber da onde nós viemos e para onde nós vamos. Quem somos? Qual é a minha identidade? Para onde eu estou indo? Qual é o meu caminho? Pense nesta manhã. Não, sabemos que vivemos tantas coisas difíceis, passamos momentos tão difíceis nessa última hora, mas que firmamos a nossa vida em Jesus. Que Ele, somente Ele tem a salvação para nós. Somente dele vem a nossa salvação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, hoje concluímos o capítulo 2, o Jesus da Bíblia. Amanhã nós vamos para o capítulo 3, que é a nova vida com Jesus. Eita, amanhã a palavra de Deus é muito linda também para nós, que nos fala da nossa vida com esse Jesus da Bíblia. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão Vanderlei, vou deixar para gente, senão eu sigo falando e vou falar mais uma hora aí. É isso aí, meus irmãos, nós ouvimos hoje aí a palavra do Senhor, e o Evangelho é muito simples, como disse minha esposa, que nós venhamos estar balizados, que nossos pés venham estar lá no Calvário. Aleluia. Quando nós olhamos para o Calvário, nós vamos olhar para a cruz, nós vamos ver Jesus, o sacrifício dele, e vamos ver uma igreja que nasceu após o sacrifício de Jesus, que somos eu e você. E que nós não venhamos se prostrar e adorar Jesus, homens aqui na terra, mas que nós venhamos dar o nosso melhor, oferecer sim culto ao Jesus da Bíblia. Aleluia. Nós vamos cultuar ao Jesus que esteve ali na cruz. Jesus, e da cruz ele saiu. Ele já não está mais na cruz, mas ele está à direita do Pai. Deus filho. E ouve as minhas e as tuas orações, e as suas mãos não estão encolhidas, e os seus ouvidos não estão agravados, para que não nos possa escutar. Mas clame por Jesus, chame a Jesus. E o demais Deus vai fazer por nós. Estamos vivendo uma era aí que está se levantando uma geração que estão formando estrelas nos nossos altares, nossos púlpitos. Mas eu digo para vocês com fé e pela palavra do Senhor, Deus vai tratar com cada um. E já começou o tratamento. Nós vamos ver o trabalhar de Deus no meio desta igreja brasileira. E Deus vai arrancar dos altares aqueles que estão brincando com a palavra do Senhor. Estão brincando de ser crente, brincando de ser estrela. Deus vai trabalhar nos nossos altares brasileiros. E o nome dele sim vai ser glorificado. Jesus vai ser glorificado. Amém. Esperamos você na próxima quarta-feira para juntos adorarmos ao Senhor aqui.